Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em leste e oeste, separadas pelo Muro de Berlim. Se você conhece essa história ou não, vamos levá-lo através de mais detalhes, principalmente sobre como o muro caiu. Foi em 9 de novembro de 1989, 5 dias depois de 500 mil de pessoas se reunirem em Berlim Oriental em um protesto em massa, que o Muro de Berlim que dividia a Alemanha Oriental comunista da Alemanha Ocidental desmoronou. Os líderes da Alemanha Oriental tentaram acalmar os protestos crescentes afrouxando as fronteiras, facilitando as viagens para os alemães orientais. Eles não tinham a intenção de abrir a fronteira completamente. As mudanças deveriam ser bem pequenas, mas a forma como foram entregues teve grandes consequências. As notas sobre as novas regras foram entregues a um porta-voz, Gunter Schabowski, que não teve tempo de lê-las antes de sua coletiva de imprensa regular. Quando ele leu a nota em voz alta pela primeira vez, os repórteres ficaram surpresos. As viagens particulares para fora do país agora podem ser solicitadas sem pré-requisitos, disse ele. Jornalistas surpresos clamaram por mais detalhes. Folheando suas anotações, o Sr. Schabowski disse que, tanto quanto ele sabia, foi imediatamente efetivo. Na verdade, estava planejado para começar no dia seguinte, com detalhes sobre como solicitar um visto. Mas a notícia estava em toda a televisão, e os alemães orientais afluíram à fronteira em grande número. Jaeger chamou freneticamente seus superiores, mas eles não deram ordens para abrir o portão, ou para abrir fogo para parar a multidão. Com apenas um punhado de guardas enfrentando centenas de cidadãos furiosos, a força teria sido de pouca utilidade. As pessoas poderiam ter sido feridas ou mortas mesmo sem tiros, em brigas ou se houvesse pânico entre os milhares reunidos na fronteira, disse ele ao Der Spiegel. Por isso dei a ordem ao meu povo, abram a barreira. Milhares fluíram, comemorando e chorando, em cenas transmitidas ao redor do mundo. Muitos escalaram o muro do Portão de Brandemburgo, em Berlim, destruindo o próprio muro com martelos e picaretas. Um ano turbulento chegou ao clímax. Vamos saber o motivo da queda do muro. Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa foi dividida pela União Soviética e seus antigos aliados ocidentais, e os soviéticos gradualmente ergueram uma cortina de ferro, separando o Oriente do Ocidente. A Alemanha derrotada foi dividida pelas potências ocupantes Estados Unidos, Reino Unido, França e URSS, com a parte oriental ocupada pelos soviéticos. A Alemanha Oriental, oficialmente conhecida como República Democrática Alemã, tornou-se o ponto de apoio da União Soviética na Europa Ocidental. Mas Berlim foi dividida em 4 partes, com zonas britânicas, francesas e americanas no oeste da cidade e uma zona soviética no leste. Berlim Ocidental tornou-se uma ilha cercada pela Alemanha Oriental comunista. O muro acabou sendo construído em 1961 porque Berlim Oriental estava sangrando pessoas para o Ocidente. Na década de 1980, a União Soviética enfrentou graves problemas econômicos e grande escassez de alimentos, e quando um reator nuclear na usina de Chernobyl, na Ucrânia, explodiu em abril de 1986, foi um momento simbólico no colapso iminente do bloco comunista. Mikhail Gorbachev, o relativamente jovem líder soviético que assumiu o poder em 1985, introduziu uma política de reforma de glasnost, abertura, e perestroika, reestruturação. Mas os eventos aconteceram muito mais rápido do que ele poderia ter previsto. O que você precisa saber sobre a onda revolucionária? Movimentos de reforma já estavam se agitando no bloco comunista. Anos de ativismo e greves na Polónia culminaram com a votação do Partido Comunista no poder para legalizar o sindicato proibido Solidariedade. Em fevereiro de 1989, o Solidariedade estava em negociações com o governo, e eleições parcialmente livres no verão o viram conquistar assentos no parlamento. Embora os comunistas mantivessem uma cota de assentos, o Solidariedade varreu o conselho onde quer que fosse permitido.
Os húngaros também lançaram manifestações em massa pela democracia em março. Em maio, 240 quilômetros de arame farpado foram desmontados ao longo da fronteira com a Áustria, a primeira fenda na cortina de ferro. A Revolução Húngara de 1956 foi brutalmente reprimida pelos soviéticos, mas estava dando certo. Em agosto, a onda revolucionária havia realmente reacendido nas margens. 2 milhões de pessoas na Estónia, Letónia e Lituânia, então parte da União Soviética, realizaram uma das manifestações mais memoráveis da chamada Revolução do Canto, quando formaram uma corrente humana de 600 quilômetros nas repúblicas bálticas pedindo independência. No calor de agosto, a Hungria abriu suas fronteiras com a Áustria no oeste, permitindo aos refugiados da Alemanha Oriental uma fuga. A cortina de ferro estava cedendo. A Checoslováquia, cuja pressão por reformas liberalizantes havia sido brutalmente reprimida em 1968, forneceu outro meio de fuga. Os alemães orientais podiam viajar para a nação socialista vizinha sem restrições e começaram a inundar a embaixada da Alemanha Ocidental às centenas, sendo eventualmente evacuados para o ocidente de trem. Que tal saber o que os rebeldes da Alemanha Oriental fizeram? Tudo começou com manifestantes protestando pela liberdade no centro da cidade de Leipzig. Em 9 de outubro, poucos dias após a Alemanha Oriental comemorar seu 40º aniversário, 70.000 pessoas foram às ruas. Houve pedidos de eleições livres da Alemanha Ocidental e conversas sobre reforma do novo líder comunista da Alemanha Oriental, Egon Krenz. Ninguém sabia que a queda do muro estava a semanas de distância. No final de outubro, o Parlamento húngaro, que havia sido um dos primeiros a realizar manifestações em massa, adotou legislação que previa eleições presidenciais diretas e eleições parlamentares multipartidárias.